O jato milionário não ligava de jeito nenhum. 5 engenheiros frustrados e um bilionário à beira de um ataque de nervos. Até que uma garotinha toda suja de graxa aparece e fala: "A falha está no sistema hidráulico, não no elétrico." O empresário soltou uma gargalhada irônica. Os mecânicos zombaram. Mas aí, a faxineira do aeroporto, em uma cena que calou o lugar inteiro, soltou: "Se tem alguém aqui que sabe o que está falando, é ela." E naquele instante, o impossível começou a acontecer. E o que ele não sabia era que aquele encontro estava prestes a mudar a vida dele para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Era uma manhã quente de novembro no aeroporto de Jundiaí. Dentro do andar principal, 5 engenheiros mecânicos suavam em volta de um jato parado há 3 dias. O dono da aeronave, Anderson Villanova, um bilionário de 38 anos do ramo de tecnologia, andava de um lado para o outro nervoso. Ele tinha uma reunião importantíssima em Dubai e cada hora de atraso custava uma fortuna. "Vocês têm certeza de que checaram tudo?" perguntou Anderson pela 10ª vez, a voz carregada de impaciência. "Senhor Villanova, já revisamos cada sistema 3 vezes. O motor simplesmente não responde. Parece algo elétrico, mas não conseguimos identificar", respondeu o chefe da equipe, enxugando o suor da testa. Foi nesse momento que ela apareceu. Uma menina magra, de cabelos desgrenhados, roupas rasgadas e pés descalços, entrou no lugar como se pertencesse àquele lugar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma curiosidade que contrastava com sua aparência devastada. Ela parou perto do jato, observando a movimentação dos homens, e de repente falou alto e claro: "O problema não é elétrico, é na válvula reguladora de pressão do sistema hidráulico." Silêncio absoluto. Os 5 engenheiros viraram para ela ao mesmo tempo. Anderson também. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então um dos mecânicos soltou uma risada nervosa. "Oh, gente, a menina de rua agora é engenheira." Que piada. Os outros riram também. Anderson revirou os olhos e fez um gesto de desdém com a mão. "Sério? Agora a criança vai me dar consultoria técnica? Que fase!" Ele debochou, balançando a cabeça. Mas foi aí que Ana, a faxineira humilde do aeroporto, de uns 30 anos, que limpava silenciosamente o chão do lugar, levantou a cabeça e falou firme: "Vocês não conhecem essa menina, mas eu conheço. Ela mora perto daqui, na rua, e sempre fica olhando os aviões. Eu já vi ela consertar bicicleta, motor de moto, até geladeira de bar. Ela tem um dom. Se ela está dizendo alguma coisa, eu acredito." Os homens riram mais ainda. Anderson balançou a cabeça, mas algo naquele olhar da menina o intrigou. Talvez fosse o desespero ou a curiosidade. Ele deu de ombros. "Tá bom, vai lá, pequena. Mostra pra gente o que você sabe. Se resolver, eu te dou R$1.000. Se não resolver, pelo menos a gente se diverte um pouco." A menina não hesitou. Subiu na escada de manutenção com a agilidade de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Pegou uma chave inglesa que estava na bancada e começou a trabalhar. Os engenheiros cruzaram os braços, esperando o show de horrores. Ana ficou ali perto, torcendo em silêncio. Em menos de 5 minutos, a menina localizou a válvula que ela havia mencionado. Depois, com uma precisão cirúrgica, ajustou uma peça que estava desalinhada e trocou um anel de vedação que estava rachado. Algo que nenhum dos homens tinha percebido. "Pronto, pode testar agora", ela disse, descendo da escada. Os engenheiros se entreolharam, incrédulos. Anderson deu a ordem para ligar o motor. O som grave e potente encheu o hangar. O jato ligou perfeitamente, sem falhas, sem travamentos, como se nunca tivesse tido problema algum. O chefe da equipe ficou boquiaberto. Anderson congelou. Ana sorriu com lágrimas nos olhos e sussurrou: "Eu sabia." Um dos mecânicos quebrou o silêncio. "Cara, isso é impossível."
Ela resolveu em 15 minutos o que a gente não conseguiu em 3 dias. Anderson se aproximou da menina, que limpava as mãos sujas de graxa na própria roupa rasgada. Ele agora olhava para ela de forma completamente diferente. Não era mais desdém, era espanto, respeito e algo parecido com vergonha. "Como que você sabe fazer isso?" perguntou ele, genuinamente impressionado. A menina deu de ombros. "Meu pai era mecânico de aviação. Antes de falecer, ele me ensinou tudo. Dizia que eu tinha o dom. Minha mãe também me incentivava. Eles faleceram em um acidente de carro faz 2 anos. Depois disso, eu fiquei sozinha, sem família, sem casa. Vivo na rua desde então. Ana me ajuda quando pode, me dá comida às vezes, mas eu nunca esqueci o que meu pai me ensinou. Nunca." O lugar ficou em silêncio de novo, mas dessa vez era um silêncio pesado, carregado de emoção. Dona Ana enxugou as lágrimas. Anderson engoliu seco. Aquele homem que ria 5 minutos atrás agora sentia um aperto no peito. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, a voz embargada. "Luísa. Luísa Silva." Anderson respirou fundo. Então se abaixou na altura dela e disse: "Luísa, me desculpa por ter rido de você. Eu fui um idiota. Você é incrível. E eu prometo uma coisa agora, na frente de todo mundo. Eu vou mudar a sua vida. Você não vai dormir mais na rua. Nunca mais." Luísa piscou, confusa. "Como assim? Você vai vir comigo para o Rio de Janeiro? Eu vou te matricular na melhor escola técnica de aviação do Brasil e vou entrar com o processo para te adotar. Porque uma menina com esse talento não pode ficar perdida no mundo. Você merece uma chance. E eu vou te dar essa chance." Ana soluçou alto. Os engenheiros aplaudiram. Luísa ficou sem palavras, os olhos brilhando de lágrimas que ela tentava segurar. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu algo que tinha esquecido: esperança. 3 dias depois, Luísa estava dentro do jato que ela mesma havia consertado. Sentada em uma poltrona de couro macio, vestindo roupas novas, limpas e cheirosas, ela olhava pela janela enquanto o avião decolava. Anderson estava ao lado dela, sorrindo. "Nunca imaginei que eu ia andar em um avião desses", disse Luísa, ainda meio tímida. "Pois é melhor se acostumar. Você vai andar em muitos ainda", respondeu Anderson. "Amanhã eu te levo para conhecer a escola. É uma instituição que forma os melhores mecânicos de aviação do Brasil. Vou falar com o diretor. Tenho certeza de que vão te aceitar." Luísa virou para ele, os olhos cheios de gratidão. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Anderson pensou por um momento. "Porque você me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido, Luísa. Talento não tem classe social. Inteligência não mora em lugar nenhum. Ela simplesmente existe. E quando a gente vê algo especial, a gente tem a obrigação de cuidar. Você é especial e eu não vou deixar você se perder." Luísa sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu de verdade. No dia seguinte, Anderson e Luísa entraram na sede da Escola Técnica Nacional de Aviação, uma das mais prestigiadas da América Latina. O diretor, professor Renato, um homem sério de uns 55 anos, recebeu os dois em sua sala. "Senhor Villanova, é sempre um prazer recebê-lo, mas confesso que fiquei surpreso com seu pedido. Uma menina de 12 anos? Isso é incomum." "Eu sei que é incomum, professor, mas ela não é uma criança comum. Deixe que ela mostre." Renato olhou para Luísa com desconfiança, mas acenou com a cabeça. Ele a levou até a oficina da escola, onde havia um motor de avião desmontado para fins didáticos. Cerca de 10 professores e instrutores estavam por perto curiosos. "Muito bem, Luísa. Esse motor tem uma falha simulada. Você consegue identificar?" Luísa se aproximou, observou por alguns segundos, tocou em algumas peças e então falou com segurança. "A falha está no sistema de injeção de combustível. O bico injetor número 3 está obstruído e o sensor de pressão está desregulado. Se tentar ligar assim, vai ter retorno de chama." Os professores se entreolharam impressionados. O próprio Renato checou as anotações técnicas e confirmou. "Ela acertou. Completamente."
Um dos instrutores, mais cético, cruzou os braços. Sorte de iniciante. Vamos ver se ela consegue resolver uma falha real. Renato pensou por um momento e então teve uma ideia. Ele ligou para o estacionamento da escola e pediu que trouxessem um caso real. Um motor que havia apresentado falha intermitente e que ninguém tinha conseguido diagnosticar completamente. Quando o motor chegou, Luísa o analisou com calma. Depois de 10 minutos, ela apontou para uma peça quase invisível. Aqui, a porca de fixação da turbina está com desgaste interno. Não dá para ver a olho nu, mas ela está vibrando. Isso causa a falha intermitente. Troca essa peça e o problema some. Silêncio absoluto. Um dos professores pegou uma lupa e conferiu. Ele levantou a cabeça, atônito. Ela está certa. Meu Deus, ela está certa. O professor Renato tirou os óculos, limpou as lentes, colocou de volta e olhou para Luísa como se estivesse vendo um milagre. Menina, você tem 12 anos e acabou de fazer o que engenheiros formados não fizeram. Eu nunca vi nada igual. Você está oficialmente aceita nesta escola. Bem-vinda, Luísa Silva. Anderson sorriu de orelha a orelha. Luísa, pela segunda vez em poucos dias, sentiu as lágrimas virem. Mas dessa vez, eram lágrimas de alegria pura. Meses se passaram. Luísa não só foi aceita na escola, como rapidamente se tornou a aluna mais brilhante da instituição. Professores que no início duvidavam dela agora a tratavam com reverência. Ela era a mais jovem aluna da história da escola e também a mais talentosa. Mas nem tudo eram flores. Havia um professor, Manuel Ferreira, de uns 50 anos, que sentia ciúme profundo de Luísa. Ele era o instrutor-chefe de manutenção e achava um absurdo uma menina de 12 anos receber mais atenção do que ele, que tinha 30 anos de carreira. Manuel começou a sabotar Luísa de formas sutis. Dava notas mais baixas do que ela merecia, criticava seu trabalho em público e espalhava boatos de que ela só estava ali por favoritismo do bilionário Anderson. Mas Luísa não desistia. Ela sabia que precisava provar seu valor todos os dias. E a oportunidade veio. Um dia, chegou na escola um caso urgente. Um jato empresarial de um cliente importante apresentou uma falha gravíssima durante um voo e precisou fazer um pouso de emergência. O motor estava comprometido e ninguém sabia a causa. A reputação da escola estava em jogo. Manuel assumiu a liderança da equipe de diagnóstico. Depois de horas de análise, ele concluiu que o problema era na bomba de combustível e recomendou a troca completa. Um procedimento caro e demorado. Foi quando Luísa, que observava tudo de longe, se aproximou e disse: Professor Manuel, com todo respeito, mas acho que o problema não é a bomba, é a válvula de alívio de pressão. Ela está travada na posição aberta. Manuel a encarou com raiva. Você não foi chamada aqui, menina. Volta para o seu lugar. Mas o diretor Renato, que também estava presente, olhou para Luísa. Você tem certeza, Luísa? Absoluta? Renato hesitou, mas decidiu confiar nela. Verifiquem a válvula de alívio. Manuel rosnou de raiva, mas obedeceu. Quando a equipe desmontou a peça, descobriram que Luísa estava certa. A válvula estava travada. O problema foi resolvido em menos de 1 hora, economizando tempo e dinheiro. O cliente ficou impressionado. Renato elogiou Luísa publicamente. E Manuel saiu da sala com o rosto vermelho de humilhação. A partir daquele dia, todos na escola sabiam. Luísa Silva não era só talentosa, ela era excepcional. Enquanto isso, a vida pessoal de Luísa também estava mudando. Anderson havia oficializado o processo de adoção e Luísa agora morava com ele em uma cobertura linda no Rio de Janeiro. Mas a grande surpresa veio quando Júlio, o filho biológico de Anderson, de 13 anos, voltou de um intercâmbio em Londres. Júlio era um garoto inteligente, educado e curioso. Quando conheceu Luísa, ele não sentiu ciúme nem estranheza. Pelo contrário,
Ele ficou fascinado pela história dela e pelos dois rapidamente criaram um vínculo profundo de irmãos. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Você é incrível, Luísa. Sério, eu mal sei trocar a pilha do controle remoto e você conserta avião, brincou Júlio, arrancando uma risada dela. E você é o cara mais legal que eu já conheci, Júlio. Obrigada por me aceitar como irmã. Aceitar? Cara, eu ganhei na loteria de irmãs. Os dois se abraçaram. Anderson assistiu tudo de longe, com o coração cheio. Sua família estava completa, ou quase. Porque havia alguém que, desde o começo, tinha feito parte dessa história, Ana. Depois que Luísa foi adotada, Anderson começou a visitar Ana com frequência. Ele queria agradecer por ela ter acreditado na menina quando ninguém mais acreditou. As visitas se tornaram conversas longas. As conversas se tornaram jantares. E os jantares se tornaram sentimentos. Ana era humilde, trabalhadora, de coração enorme. E Anderson, apesar de bilionário, era um homem solitário que finalmente havia encontrado alguém que o via como pessoa, não como conta bancária. 6 meses depois, em um jantar simples na cobertura, Anderson se ajoelhou na frente de Ana, com Luísa e Júlio como testemunhas, e perguntou: Ana, você aceita casar comigo? Ana levou as mãos ao rosto, os olhos inundados de lágrimas e disse: sim, 1000 vezes sim. Júlio e Luísa explodiram em gritos de felicidade, abraços, risadas, lágrimas. Aquela família, formada por 4 pessoas com histórias tão diferentes, estava finalmente unida pelo amor. 1 ano depois, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro estava lotada. Era o dia do casamento de Anderson e Ana. A igreja, decorada com flores brancas e douradas, recebia centenas de convidados. Luísa entrou como florista, vestida de azul claro, espalhando pétalas pelo caminho. Júlio entrou logo depois, carregando as alianças com um sorriso enorme. E então, ao som de uma música emocionante, Ana entrou. Vestida de branco, linda como nunca, ela caminhou pelo corredor com lágrimas nos olhos. Anderson, no altar, não conseguiu segurar a emoção. Ele chorou. Chorou de felicidade, de gratidão, de amor. Quando Ana chegou ao altar, eles se olharam profundamente. O padre conduziu a cerimônia, mas o que ficou na memória de todos foram as palavras que Anderson disse em seu discurso. Ana, você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em amor, em bondade, em acreditar nas pessoas. Você acreditou na Luísa quando ninguém acreditou. E por isso, você mudou não só a vida dela, mas a minha também. Eu te amo. Ana, entre soluços, respondeu: e eu te amo, Anderson. Obrigada por me mostrar que sonhos podem se tornar realidade. A igreja explodiu em aplausos. Luísa e Júlio choravam de emoção. Foi um dos dias mais lindos que aquela família já viveu. Os anos passaram. Luísa continuou brilhando. Aos 18 anos, ela se formou oficialmente como engenheira mecânica aeronáutica, a mais jovem da história do Brasil a alcançar tal feito. Aos 25, ela já era considerada a maior especialista em aviação da América Latina, respeitada internacionalmente. Júlio se tornou um empresário de sucesso e foi morar fora do país, mas nunca perdeu contato com a família. Anderson e Ana viveram felizes, viajando pelo mundo, aproveitando a vida e orgulhosos dos filhos que criaram. E Ana, que um dia foi só uma faxineira humilde, agora era a matriarca de uma família incrível, sempre lembrando a todos que acreditar nas pessoas é o maior ato de amor que existe. E você, o que achou dessa história? Comenta aqui embaixo de qual cidade você é e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima história.